Hi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal. Hoje é dia 17 de agosto e pro dia 9 de novembro, que vai ser o primeiro dia do Enem, faltam exatamente 84 dias, tá? Então, e aí, como vocês estão se sentindo? Vocês estão achando que vocês estão evoluindo? Me conta aqui nos comentários ou lá no Insta, tá? Que é @HaiHai. E como eu tinha prometido no primeiro vídeo do canal, eu vou falar agora, tudo sobre o Enem. Então, o que eu acho mais importante de como fazer e como usar as notas do Enem, tá bom? Então, pega o seu cafezinho, né, aqui ó, pega o seu cafezinho, porque aqui em São Paulo tá muito frio, e bora pro vídeo. Gente, a primeira coisa que eu acho importante falar é saber como estudar. Então, tem muita gente que estuda, mas não sabe como estudar e aí dá errado, né? Então, eu acho que isso merecia até um vídeo só pra isso, entendeu? Mas aí vocês me contam se vocês querem saber, se vocês têm interesse. Mas, resumindo, vocês têm que estudar de modo ativo, tá? Então, não adianta estudar horas e horas de modo passivo e não vai render, não vai aprender nada, não vai absorver, então esquece. E vocês também têm que ter um autoconhecimento de como vocês aprendem, tá? Então tem gente que aprende por resumo, tem gente que aprende melhor falando, explicando pra parede ou pra outra pessoa. Tem gente que aprende melhor fazendo flashcard, então vocês têm que saber isso pra poder fluir o estudo, tá? Então eu acho muito importante que isso seja muito bem claro antes da gente começar a estudar, a melhor forma de estudar pra que a gente realmente renda e que evolua. Próximo tópico, estude sempre buscando a excelência. Por quê? Tem muita gente que fica olhando aquelas listinhas do Instagram, sabe? Que tem toda a metrificação assim, de resultados. Por exemplo, acertei 35 linguagens, eu vou ter tal TRI. Então, assim, isso é ruim, porque você tem que sempre buscar excelência no seu desempenho. Então, você vai dar o melhor de si em todas as áreas, porque, não tem como dar errado, entendeu? Se você precisa tirar 30 e você mira nos 30, pode ser que no dia oficial você acabe acertando 28, se a prova vier mais difícil, entendeu? Então, assim, busque sempre a mais, tá? Do que você precisaria, pra você ou bater ou passar, tá certo? Então, é a melhor dica que eu tenho também pra dar, porque eu fazia muito isso, também de comparar a quantidade de acerto com a TRI que ia vir. E isso linka muito bem com a questão do cronograma, que nem teve muita gente que já me pediu: Raiane, qual é o seu cronograma? Qual cronograma você usou? E era intensivo, extensivo? Como é que foi? Então, eu vim de uma escola particular, tá? Então, assim, eu tinha muito conhecimento já carregado. E depois da escola particular, basicamente, eu estudei 2 anos aí, em casa. E como eu fazia, eu tinha um cronograma completo, assim, aquele intensivo, e eu olhava ele e tentava seguir, só que mudando pro meu conhecimento. Então, é importante que vocês saibam disso, entendeu? Tenham o autoconhecimento daquilo que vocês mais precisam e daquilo que vocês já sabem, então só revisar, tá? Então, assim, eu posso até deixar aqui na descrição do vídeo alguns cronogramas que eu utilizei ou que eu acho bom pra vocês, tá? Mas, lembrando que vocês têm que adaptá-los, tá? Pro seu nível de conhecimento. Então, concorda comigo que a pessoa que já fez 2 anos de cursinho não tá no mesmo nível de uma pessoa que acabou de sair do ensino médio? Porque ela já viu muita coisa, já fez muita questão, já fez, sabe? Já tem muita carga. Então, ela precisa revisar aquilo que ela já sabe e tem que buscar aonde tá as lacunas, o que falta e tudo mais certinho, pra poder aí sim evoluir, certo? Então, eu quero que vocês façam isso, tá? Priorizem as coisas, façam direitinho, porque assim não tem como não evoluir, não tem como dar errado. Agora, falando sobre os simulados, que foi até por isso que eu comprei esse tablet aqui. Simulados é uma das coisas mais importantes na nossa parte de estudo, tá? Então, a gente precisa fazer simulado, só que qual é o erro? Que o pessoal geralmente não sabe ou finge que não sabe. Não adianta você fazer o simulado e depois não corrigir, tá? Então, vocês precisam corrigir os simulados depois de fazer. Então, não adianta fazer um simulado hoje, um simulado daqui uma semana e não corrigir o anterior. Então, precisa corrigir para assim vocês saberem como que vocês estão, como é que tá a taxa de acerto e a taxa de erros, tá? E também a importância das listas de questões
voltadas para cada matéria ou para cada conteúdo que você está com mais dificuldade. Então, são duas coisas diferentes que vocês precisam ter no dia a dia ali do estudo para fazer com que vocês tenham até uma metrificação, que é o outro ponto que eu vou falar. Então, só deixando mais claro, essas listas de questões, você que vai fazer, tá? Então, você pode usar alguma plataforma de 15 questões a 50 se você tá no começo, meio iniciante e tal ali, ou de 50 a 100 para quem já tá há mais tempo estudando, que já vai ter mais praticidade para fazer as questões com mais rapidez e tudo mais. Então, busque sempre tentar fazer até 3 minutos, tá? Cada questão, mais ou menos, que é isso que você vai ter no dia do simulado. Mais ou menos 3 minutos ali por questão. E metrifique seus resultados, né? Que é o que eu tinha falado. Por quê? Porque assim você vai saber como você está evoluindo, o que você está fazendo de errado. E busque sempre fazer com hora, tá? Então, sempre marque a hora, porque no dia lá você não vai ter o dia inteiro para fazer. Então, metrifique seus resultados e também marque as horas, quanto tempo você demorou, qual foi as suas principais dificuldades, que pra você, assim, ver a sua evolução ao longo do tempo. E é exatamente com essas listas de questões e com os simulados que você vai fazer um caderno de erros, que é super importante, que é o que você vai fazendo nos seus cadernos de erros. Ou você pode colocar a questão que você errou, que você não lembrava, ou que falta uma lacuna. Lacuna você vai rever o conteúdo. Mas se você errou por desatenção, alguma coisa desse estilo, você vai colocar no Anki, fazer um flashcard da maneira que você preferir, para você estar revendo aquela questão de novo, para que você não erre no dia da prova. E aquelas questões onde você precisa escrever mais, que você sente necessidade de escrever mais, alguma coisa sobre o conteúdo daquela questão ou sobre a forma de fazer aquela questão, que o Enem tem muito disso, de ter um estilo, um modelo para a questão, aí você vai escrevendo seu caderninho de erros que você vai estar sempre lendo, entendeu? E a importância também da mentoria. Ah, Rayane, mas por que a mentoria é importante para mim? Porque é na mentoria que você vai falar com o seu mentor sobre o que ele usou para melhorar em tal área, ou o que você pode fazer para melhorar em tal matéria, em tal parte, ou em um conteúdo mais específico, entendeu? Porque tem gente também que compra aquelas mentorias. Eu gostava, sim, de algumas, sim, mas não recomendo. Eu recomendo uma mentoria sua, onde alguém fale com você, veja o seu caso, veja a sua situação, qual é a sua meta de acertos, para te ajudar nisso, para fazer com que você alcance, atinja e melhore e se dê bem. E agora vamos falar da tão temida ou tão amada redação, né? Porque é 8 ou 80, o pessoal ama ou o pessoal odeia. Eu, no caso, amava porque eu era boa, né? Se eu não fosse, eu também não ia gostar, não. Mas o que eu recomendo para redação? Leitura. Então, você tem que ler livros, artigos, o que te interessa, qualquer coisa que você goste, entendeu? Não precisa ser aqueles livros chatos que curricular, né, que a escola ou que a universidade te pede. Leia aquilo que você gosta, já é um bom ponto. Ai, Rayane, mas não gosto de livro. É porque você não achou o seu livro ideal, porque, gente, tem bastante coisa para você gostar, viu? E estudar modelos e repertórios. Por quê? Você estudando os modelos, você vai entender o que a banca pede, o que você precisa fazer no seu texto. Então, é ali que você vai falar assim, nossa, é isso que estava faltando para mim tirar tal nota, entendeu? Então, é com isso que você precisa ver. Então, ver os modelos vai ser super importante, vai te ajudar a dar um salto aí na sua nota, tenho certeza disso. Se você não via, veja. E os repertórios, para que repertórios? Para você usar, tá? Então, busque sempre por eixo temático. Veja repertórios por eixos temáticos. Ah, então ambiente. Aí veja, sei lá, uns 5 repertórios para questões ambientais. Depois, social. Aí veja uns 5 repertórios para questões sociais, culturais, enfim, entendeu? Então, veja por eixos temáticos, pelo menos aí uns 5 repertórios para que você possa usar na redação. Mesmo que você não saiba, não tenha tanta afinidade com o tema, você vai saber falar sobre isso com base nos repertórios, como na sua própria experiência de vida, entendeu? Porque com certeza o Enem ele vai te dar algum tema que é não falado, mas que é visto, sabe? Que a gente tem sim como falar sobre. Faça redações com limite de tempo, porque ali na hora do Enem você vai ter
uma hora, no máximo 1h30 para fazer uma redação. Então sempre faça com limite de tempo. Eu já vi gente fazendo, comecei a fazer a redação hoje, amanhã eu termino. Não, porque no dia do Enem não é assim. Então você faça com 1 hora corrida, tá? De tempo ali para que dê certo no dia. E faça com temas diversos, porque não adianta você só escolher um tema. Por exemplo, eu vou fazer hoje sobre tecnologia, que é do eixo temático tecnologia. Aí amanhã, daqui uma semana você faz com tecnologia de novo. Não, faça com temas diferentes para que você não seja pego de surpresa. E outra coisa também é saiba sobre culturas, porque a gente toma como base as últimas cobranças do Enem, tá? Então teve indígenas, teve fatores de cidadania e teve representação africana. Então reparou como são coisas assim que se juntam de certa forma com as outras? Ele tem vindo nessa pegada de temas culturais. Então saiba sobre a cultura, leia jornais. Eu tinha, quando eu estava no terceiro médio, eu coloquei o The News no meu e-mail. Então eu recebia diariamente informações assim gerais e rápidas, tá? Não leva nem 10 minutos para você ler um The News. E você fica sabendo de coisas que estão acontecendo atuais e fica sabendo também da relação dos atuais com o que já passou, com a história de algum lugar que já aconteceu. Isso também ajuda até em história. Então, assim, vale a pena, sabe? Você ter essa vontade de saber por questões culturais, ou ver livros que falem sobre a cultura e tudo mais. Então agora, para finalizar a redação, o que eu tenho de dicas para te dar é: capriche nas colocações da argumentação, porque é na argumentação que o seu corretor vai ver, ele tem base, ele sabe estruturar uma argumentação, ele sabe colocar o seu ponto de vista, então capriche nas argumentações. Depois, linke o início do seu texto com o desfecho dele, tá? Então, assim, é um texto dissertativo argumentativo. Você tem, ele é redondo, ele tem que ter um começo, meio e um fim. Então, você finaliza buscando, retomando aquela ideia do começo. Se você começou meio com um modelinho, termina com o mesmo modelinho, tá? E outra coisa, não esqueça nada das intervenções, da intervenção. O que seria isso? São as 5 coisinhas: a ação, o agente, o meio / modo, a finalidade e o detalhamento. Então, vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Como vai fazer? Pra que vai fazer? E detalhe. Então, no detalhamento, põe uma frase diferenciada ou faça o detalhamento de um tópico. Então, o agente, quem é o agente? É o Estado. Mas o Estado, quem do Estado que cuida dessa parte? Entendeu? Se é da saúde, é o Ministério da Saúde. Então tá, mas tem algum órgão mais específico ainda do Ministério da Saúde que trate dessa parte do tema? Então, assim, faça um detalhamento, busque saber das coisas. Se é, sei lá, alguma coisa que tem relação com a polícia. Então qual é o departamento da polícia que cuida dessa parte, entendeu? Tem que saber a diferença entre polícia civil, polícia militar, como que chama? Polícia Federal. Então, assim, tem que saber essas partes, assim, dos órgãos públicos para colocar ali um bom detalhamento, que o corretor vai analisar isso também. Porque todo mundo costuma culpar o Estado, e tá certíssimo, entendeu? A maioria é mesmo culpa do Estado. Só que a gente tem que fazer o detalhamento de quem? Qual parte do Estado que cuida disso? Então, que nem eu falei, se é da saúde, busque algum órgão da saúde. E se é da saúde, tem algum órgão mais específico ainda da saúde que cuide só dessa coisa? Então, responsabilize quem era para cuidar disso mesmo. Então, saiba de todos os órgãos assim federais para que você, na redação, mostre que você saiba quem cuida disso, quem era para estar vendo essa parte que tá errada na redação, né? Que não tá cumprindo com seus deveres. Então é a melhor coisa que vai fazer o seu corretor olhar e encher os olhos e falar assim: nossa, ele sabe das coisas que ele tá falando, entendeu? Então essas são as minhas dicas. Então, para finalizar, vou falar como a gente usa as notas do Enem. Geralmente são programas do governo, então FIES, o ProUni, que atende a critérios, tá? Então, no SISU vai ser para federais. Então, aí você vai colocar a sua nota. Geralmente tem as notas do SISU põem pesos. Então, você tem que ver os critérios de peso também. Que nem o Rio Grande do Sul tem um programa lá que você põe a nota do Enem e você consegue, quem é baixa renda, tá? Consegue entrar em universidades particulares também. Então, tem vários programas do governo
que você pode estar entrando dependendo da sua renda, dependendo da sua nota também. Então, tem critérios que você tem que conhecer mais específico assim, e que valem muito a pena. Então, deixe de onde vocês são para mim te ajudar. Mas fora a questão dos programas de governo, também tem as faculdades particulares ou mesmo federais que aceitam a forma de ingresso do Enem. Então, por exemplo, tem particulares aqui de São Paulo, como a Unicid, a IMB, que você entra também com o Enem. Só que a maioria que aceita a via de ingresso com o Enem na própria faculdade tem que pagar. Então, você vai pagar as mensalidades para quem aí é de medicina. Ou também tem, se você não quer medicina, que é um curso assim, digamos, por exemplo, mais direito, ou educação, qualquer outro curso assim, mais fácil, entre aspas, né, que não seja medicina. Então, tem bolsas também que a própria faculdade dá. Então, tem vários meios aí, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Ótimos estudos pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, por favor, fala comigo, tá? Que eu também, nessa época, tava, assim, doidinha, com tantas informações, com tanta coisa, com tanta gente falando. Ai, com comparação também. Ah, minha nota não tá isso, não tá legal, não sei o que, não vai dar certo e tal. Então, assim, podem falar comigo, tá? Sintam-se à vontade pra falar comigo. Tanto aqui nos comentários, se for, ou se for alguma coisa mais pessoal lá no Insta, no direct, que eu prometo responder todo mundo, tá? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.